Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanham hoje à tarde das galerias, né? Senhor presidente, eu venho à tribuna para tratar de um assunto que já abordei de outras vezes desta tribuna, né, que é o caso, esta verdadeira chaga social que ocorre no nosso país, né, que é o desaparecimento de pessoas. O Brasil possui hoje mais de 200 mil pessoas desaparecidas, 50 mil, aproximadamente, no estado de São Paulo. Aliás, esse número, em média, desaparece por ano, só no estado de São Paulo, e a maioria crianças e adolescentes. Em 2011, apresentamos um projeto de lei nesta casa, projeto de lei número 412, de 2011, e que aprovamos, naquele mesmo ano, nós aprovamos por unanimidade nesse plenário aquele projeto de lei. E esse projeto de lei foi, infelizmente, vetado pelo senhor governador. O que propunhamos naquele projeto de lei? Propunhamos um programa estadual, uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas, com a criação de um banco de dados, com as características físicas das pessoas desaparecidas, e íamos mais além. Com a ajuda das pesquisas, das universidades, criamos também, no corpo da lei, um banco de dados genéticos, DNA. Existe uma experiência hoje na USP, é o programa chamado Caminho de Volta. A USP tem tecnologia, tem um banco de DNA para que nós possamos cruzar os dados de pessoas que desapareceram e foram encontrados já, digamos assim, assassinados. É o caso das várias investigações feitas pelos órgãos de segurança pública que, às vezes, nobre deputado, acabam por encontrar um cadáver de um jovem, de um adolescente, né, e, por não estarem importando documentos, acabam sendo sepultados como indigentes. Para isso, nós colocamos, naquele nosso projeto, o banco de dados genéticos, ou seja, DNA. Como já existia essa tecnologia na USP, nesse programa Caminho de Volta, nós nos apropriamos daquele programa existente e colocamos no nosso projeto de lei. Como disse, o nosso projeto de lei foi vetado, infelizmente, pelo governador Geraldo Alckmin. Mas também, esta casa, na nossa pauta da ordem do dia, aquele veto figurou durante um bom tempo, até que nós novamente apreciássemos o veto aqui em plenário. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo derrubou o veto. Sancionou o projeto de lei no dia 8 de janeiro deste ano, 2014. E esta lei foi sancionada pela Assembleia Legislativa, trata-se da Lei 15.292. A lei, portanto, implantou no Estado de São Paulo a política estadual de busca a pessoas desaparecidas, com um banco de dados físicos das pessoas desaparecidas e também um banco de dados genéticos, o DNA. Hoje, para a nossa surpresa, nós nos deparamos com esta informação trazida pelo jornal A Folha de São Paulo. 3 mil pessoas foram enterradas como indigentes, possuindo RG, tendo RG. Ou seja, sem procurar parentes, São Paulo manda para valas públicas comuns corpos não reclamados em 72 horas. Mesmo tendo documentos, cerca de 3 mil pessoas foram enterradas como indigentes nos últimos 15 anos na cidade de São Paulo. O problema foi descoberto em investigação do Ministério Público Estadual, baseado numa norma de 1993 do ex-governador Fleury, né, do PMDB. O Estado manda para valas públicas corpos que não são reclamados em 72 horas, mesmo possuindo documentos. O serviço funerário nem tenta avisar os parentes. As buscas de familiares podem durar anos,
Desde 2000, por exemplo, o técnico em telecomunicação, Cláudio Rocha, de 53 anos, procurou o pai em hospitais, IMLs e delegacias. Na semana passada, Rocha soube pelo Ministério Público que seu pai havia sido enterrado como indigente em março daquele ano, ou seja, o ano 2000. A responsabilidade pelos casos é do Serviço de Verificação de Óbito. A direção do órgão é ligada à Faculdade de Medicina da USP, que alega não ter equipe nem dados para procurar parentes de mortos que chegam ao serviço, mas diz estar disposta a colaborar com as investigações. Ora, nós agora temos uma lei aqui no Estado de São Paulo. Trata-se, como disse, da Lei 15.292, de 2014. Né? E não dá para aceitar mais essa leniência, essa omissão do Estado e também, por que não dizer, da Prefeitura Municipal de São Paulo, responsável pelo serviço de verificação de óbito, né? Porque alega aqui não ter como verificar os dados, né? Os dados das características biológicas das pessoas, sendo que na USP, como frisei aqui, nós temos um banco de dados genéticos, DNA. E o Serviço de Verificação de Óbitos aqui da cidade de São Paulo é ligada à USP, à Universidade de São Paulo. Portanto, nós estamos aqui denunciando esta situação, cobrando dos órgãos públicos de segurança pública, né, que estes corpos encontrados, executados pela própria polícia ou pelos acertos de conta entre elementos do crime organizado, não sejam enterrados, e mesmo aqueles, aqui a notícia da Folha de São Paulo, inclusive, diz que mesmo aqueles encontrados com RG, não tendo o corpo reclamado em 72 horas, são sepultados como indigentes, o que é um absurdo. Quantas dessas pessoas têm famílias entre as mães em luta, as mães da Sé, procurando por um filho, procurando por um sobrinho, procurando por um ente querido, há vários anos, sem encontrá-los. Quando são encontrados, já na condição de assassinados, repito, seja pelo crime organizado, seja pelos órgãos de segurança pública do Estado de São Paulo, são enterrados como indigentes, sem que se procure cruzar esses dados com o banco de DNA da USP, onde parentes de pessoas desaparecidas fazem o seu cadastro, o cadastro do DNA, o cadastro biológico, genético, para que, caso encontrado um parente, um ente querido desaparecido, possa ali ser cruzados os dados e, finalmente, ser comunicado à família, os familiares. É impossível que nós, nos dias de hoje, com tanta tecnologia, a polícia científica tem hoje tecnologia, tem inteligência suficiente, e, repito, a Universidade de São Paulo possui tecnologia e um banco de DNA para esses casos. Existe lá uma relação de pessoas, de familiares que perderam entes queridos, que procuram por esses entes queridos há vários anos já. Quando encontra-se um cadáver, recorre-se a este banco de DNA. Se ali tiver algum parente que coincidir o DNA com essa pessoa encontrada, é claro que os familiares têm que ser avisados. Isto é extremamente grave. O que a Folha de São Paulo publica hoje denuncia a leniência, a omissão dos órgãos públicos do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, porque nós já temos tecnologia. Nós já temos uma lei estadual. Já temos uma lei estadual que obriga a que os órgãos se recorram a esses bancos, ao banco de DNA, para fazerem o cruzamento de dados genéticos desses cadáveres encontrados, com documento ou sem documento. O que nós não podemos aceitar é que os órgãos públicos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, continue sepultando os cadáveres que encontra, sem procurar saber se por atrás dessas pessoas estão familiares desesperados, angustiados, procurando por um ente querido. Senhor presidente, senhores deputados, cabe a esta casa a fiscalização
do funcionamento dos órgãos públicos do Estado de São Paulo. Cabe a esta Casa fazer funcionar uma lei que ela própria sancionou no dia 8 de janeiro deste ano, 2014, para que isto não mais ocorra e para que nós tenhamos efetivamente a política estadual de busca a pessoas desaparecidas funcionando plenamente neste Estado. Atenção, mães da Sé, mães em luta, vocês que procuram por entes queridos, aproximem-se, procurem por nós, denunciem esta situação, porque nós somos parceiros. Nós queremos fiscalizar esta situação. Não podemos mais permitir que as pessoas encontradas pela polícia, com RG, sem RG, com documento, sem documento, continuem sendo sepultadas como indigentes em valas comuns, enquanto parentes procuram, angustiados, desesperados, por seus filhos, por seus sobrinhos, por seus netos, enfim, por seus entes queridos. Obrigado, senhor presidente.